Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, que envolve saúde, bem-estar, comportamento, prevenção, tantas coisas que dão motivo para a conversa entre os nossos convidados com o telespectador. Cai em 21,5% o número de brasileiros que bebem e logo a seguir dirigem. Uma notícia boa, sem dúvida alguma, mas não ainda o ideal, porque a incidência desses, vamos ser brandos, deslizes, continua de forma significativa. Por isso, os nossos convidados estarão levando a sua experiência, a sua informação, o seu conhecimento ao telespectador, para que todos possam ter fortalecida a convicção de que determinadas coisas não se conjugam adequadamente. Beber e dirigir é classicamente uma delas. Trazemos para o Democracia de hoje o Dr. Ricardo Nogueira, de muitos títulos, vamos simplificar aqui pela formação psiquiatra. A biomédica doutora Roberta Silvestrin, do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas. E o Dr. Jefferson Sperb, que é chefe da Divisão de Fiscalização de Trânsito do Detran, do nosso Detran de todos nós, do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Ricardo Nogueira. Tudo bem? Tranquilo. É uma satisfação vir falar de uma coisa boa, né? Porque a gente sempre que vem falar de algum assunto é sempre para criticar, né? É difícil, como se dizia antigamente, notícia boa não é notícia, né? Coisa boa não dá notícia, né? Essa é uma coisa boa, mas é produto e fruto de uma ação, né? Então, creio que a ação que levou a essa redução são essas blitz, né? A famosa blitz da balada segura, não é? Que mobiliza, né? Agora, o que me deixa assim chateado é que a gente só obtém resultado quando há uma ameaça, né? Porque as pessoas se sentem ameaçadas de serem punidas, né? De serem multadas, de ter a carteira apreendida ou de ter o carro apreendido, né? Só que esse resultado, ele é bom, mas eu entendo que há 2 anos atrás, ou 3, vocês podem me ajudar, era mais ferrenha essa luta contra o alcoolismo e direção. Eu lembro que eu vou muito a restaurante, né? E os restaurantes, acho que até mais tempo, acho que nem é 3, acho que até 4 anos atrás, num primeiro momento ofereciam umas vans para quem pudesse se embriagar e tal. Aí depois aquilo arrefeceu, assim, eu vi que não tinha mais isso. Depois tinha aquele esquema, assim, quando a gente ia sair com uma turma, que um era o motorista, então aquele um não podia beber. Então, só que eu vejo, assim, até ontem eu via uma manifestação de um dos juízes do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa engraçada hoje no Brasil, né? Antigamente a gente sabia o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira. Hoje ninguém sabe, mas sabe dos 11 juízes do Supremo Tribunal Federal. É interessante isso. Eles têm jogado muito ultimamente. É, né? E ele dizia assim, que hoje é totalmente inadmissível, entre outras coisas, a corrupção, a agressão à mulher, e ele citava de dirigir embriagado. Isso é uma coisa assim que já é consenso, né? Que, diga-se de passagem, nós estamos vivendo um momento mundial, não é nem nacional, é mundial, de falta de consenso, né? Hoje, todo e qualquer assunto que vai à discussão, as opiniões se dividem quase que ao meio, né? Não existe consenso. No entanto, há um consenso hoje que qualquer criança tem claro que não pode dirigir embriagado. E eu acho muito interessante porque as crianças, elas têm uma capacidade de aprendizagem muito maior do que os outros, né? Então, elas repreendem os pais, né? Antigamente, eu cansei de ver
pessoal saindo de churrascos familiares totalmente embriagados e com consequências funestas, né, de morte, né, e que todo mundo via que o cara saiu do churrasco ou das festas. Eu trabalhei no interior, né, então sempre tinha aquelas festas de igreja, de quermesse, agora essa nossa época aí, né, as festas juninas, etc., era um trago só. E hoje eu vejo que as pessoas já criaram um consenso e não admitem, é inadmissível. Olha, então tu vai de táxi, o carro fica aqui, né? Então, mas por que que se teve isso? Graças a esse trabalho, né, da balada segura, da impunidade. Porque o grande problema nosso é quando não há punição. E ali a punição é imediata. E, inclusive, com figuras bastante conhecidas do cenário nacional. Eu que trabalhei em Brasília, a polícia fazia a balada segura naqueles locais de bares e restaurantes e boates, que em Brasília tudo é segmentado, né? Então era fácil, né? E prendia filhas de deputados, senadores, e aquelas meninas faziam os maiores fiascos, eles filmavam e botavam na mídia. Botaram 2 ou 3, pronto. Então há um consenso e uma coisa muito boa. Diga-se de passagem que, além da punição, que a balada segura se baseia basicamente na punição, houve uma diminuição também da produção de cerveja no Brasil nesse período de 30%. Não digo na produção, mas na venda. Talvez também agora, hoje, devido à questão econômica, da crise econômica. E outro fato que também eu associo, que diminuiu o número de fumantes no Brasil também. No caso do fumo, pela desglamorização da questão do fumo. Né? Que no tempo o Humphrey Bogart morreu há muito tempo. Exatamente, na época do Batista, a Lauren Bacall... Com o Humphrey Bogart. Exatamente, fumava nos filmes. Hoje é inadmissível uma cena de cinema ou de novela. Nas novelas o pessoal fumava. E o que é pior, e o Batista aqui vai comprovar isso, os programas dominicais de futebol era uma fumaceira só. Tinha um programa no final da noite para discutir a rodada e todos os membros das bancadas fumavam. Aqui nós tínhamos um eloquente fumante, né, o Paulo Santana, né, fumava no programa e aquilo era totalmente assim. Hoje, se algum de nós aqui ameaçar aqui dentro usar um cigarro, as novelas, os filmes, né? Então, graças a esse consenso, mas principalmente pela campanha, eu acho, da balada segura, que se obteve esse resultado. De rememoração, eu nunca fumei, nunca experimentei um cigarro, mas fui um fumante indireto, notadamente, nas transmissões de futebol. Porque ao meu lado, para acompanhar o jogo, sentava o repórter José Matzenbacher e fumava a partida inteira. E eu ficava ali. Os jogadores de futebol, fumaça. Tinha jogador de futebol que fumava no intervalo. Nossa. E até te dou o nome, o Gerson, que fez uma campanha publicitária para um cigarro, te lembra, na época? Vantagem em tudo. Ó, viu? Inesquecível. E outros jogadores mais remanescentes, o Nazário, Ronaldinho Nazário, era fumante, e tem um jogador aqui do meu tricolor que dizem que ainda é fumante, mas que agora ele está jogando muito, eu não vou citar o nome dele. Se ele estivesse jogando mal, seria... Se estivesse jogando mal, já tocaram o pau nele. É esta a questão, que nem sempre o consenso é o bom senso, né? Roberta Silvestrin. Então, eu queria primeiro manifestar a minha satisfação de fazer parte aqui do programa, uma vez que eu me entendo aqui como a representante das pesquisas no trânsito, sendo parte, então, uma vez que eu sou parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Trânsito e Álcool, do Centro de Pesquisas em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um dos poucos núcleos de estudos e pesquisa de trânsito no Brasil. Então, me alegra muito ver esse tipo de pauta com boas notícias, uma vez que o debate referente à temática de trânsito e o impacto, né, de acidentes e outros na saúde e na economia é urgente. E eu fico muito feliz em ver a adequação temporal, digamos assim, dessa pauta, uma vez que a gente está vendo esse dado positivo de redução no número de pessoas que
relatam, né, beber e dirigir, num ano onde a gente vai receber aqui no Brasil, mais especificamente aqui no Rio Grande do Sul, a maior conferência a maior conferência mundial em relação a trânsito, álcool, drogas e segurança, né, e segurança no trânsito. Então, eu acho que isso deixa tudo um debate muito mais redondinho e contemporâneo, uma vez que é urgente a gente trabalhar essa temática, né? Então, como antes tu mesmo disseste na hora da apresentação do programa, da introdução, apesar desse dado nos alegrar, ele tem outras informações, outras origens, né, que têm que ser debatidas. Porque se a gente for pensar, por exemplo, no relatório da Organização Mundial da Saúde referente à segurança no trânsito, eles publicaram o primeiro em 2009, um segundo em 2013 e o terceiro agora em 2015, muito devido às atividades referentes à década de ação pela segurança no trânsito, né, que o Jefferson conhece bem. E no Brasil, o número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito por população de 100 mil habitantes aumentou. Então, a gente vê que muito tem que ser trabalhado ainda, né, em relação... Diminui a incidência e aumenta a violência. A gente tem... Exato. A gente tem uma dos fatores, então, uma das causas dessas mortes de trânsito sendo reduzidas, felizmente, aqui no Brasil, apesar do estudo ter sido realizado em capitais, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas pelo que eu vi, esses dados são do Vigitel de 2016, que são dados coletados nas capitais, se eu não estou errada. Então, a gente sabe que no interior as coisas funcionam de uma maneira um pouquinho diferente, né? E o que leva a gente ter que trabalhar essa temática cada vez mais. Dr. Jefferson Sperb, tudo bem? Tudo tranquilo, é uma satisfação fazer parte do programa, desse assunto importante da nossa sociedade. A gente fala um pouquinho da balada segura com o advento da Lei 13.963 de 2012, onde instituiu a balada segura no Rio Grande do Sul. Através desse ano, 2012, então o Detran convenia com os municípios, com 27 municípios do estado, fazendo então alavancar esse processo no Rio Grande do Sul. De lá para cá, o que a gente tem visto é um aumento de abordagens. A gente gosta de falar em abordagens a condutores de veículos automotores. E não simplesmente dizer, aumentou o número de multas. Não, o objetivo não é aumentar as multas, né? Aumentar as abordagens significa, então, proteger mais a sociedade, proteger mais os nossos amigos, nossos familiares. Então, abordar cada vez mais. Então, no ano passado, comparando 2015 com 2014, o aumento no Rio Grande do Sul foi de 50% no número de abordagens a condutores de veículos. Então, essa é uma situação importante que a gente verifica. A lei ela traz basicamente 3 focos, a lei da balada segura, na fiscalização, então, fortemente nisso, é uma onda de fiscalização sendo aumentada no Estado, a educação e o combate à alcoolemia. Então, a educação também está junto e é feito trabalhos grandiosos aí de educação, onde cada um desses 27 municípios tem o seu comitê da balada segura, é um comitê gestor que vai definir ações de educação no seu município, e o combate diretamente à alcoolemia, então, é um momento que nas abordagens os agentes oferecem o etilômetro para o condutor, para o sopro. Então, esses 3 focos para a gente crescer junto no processo e fazer a redução de acidentes e de mortes no trânsito. 3 focos abrangentes, causas múltiplas. Sobre isso é que conversam a partir de agora com o telespectador, os nossos convidados, doutor Ricardo. Pois é, o que chama a atenção também é que hoje nós temos capacidade de detectar outras drogas, não é? E me chama a atenção nesse trabalho que a Roberta participa, que eu tive olhando superficialmente, eu gostaria que ela aprofundasse isso aqui conosco hoje, o fato que a cannabis sativa seria causadora, porque ela reduz a capacidade de reflexo do usuário, né? Que hoje ela causaria mais acidentes que o próprio álcool, conforme algumas pesquisas
que, segundo me consta, o núcleo de pesquisa de vocês lá, acho que o Flávio Pechansky participa, né? Sim, ele é o coordenador do Eu centro gostaria de que tu pesquisas. pudesse falar sobre a participação também da cannabis nos acidentes. Na verdade, nós não temos pesquisas específicas, né, referentes à cannabis, ao uso, né, de maconha e ao impacto da maconha propriamente dita nos acidentes de trânsito. Os dados que nós temos são principalmente referentes a um estudo que foi realizado em 2010, a gente chama de NEPTA-1, né, que é um dos principais estudos que foram realizados a nível nacional, onde a pesquisa foi feita com condutores, então ela foi feita na rodovia mesmo, imagino que deva ser esse o estudo ao que o senhor está se referindo, onde além do uso de álcool, né, foram coletadas amostras de saliva desses condutores e foram dosadas outras drogas além do álcool. Uso associado. Né? Exatamente. Então, nós vimos também, nesse estudo, a gente encontrou 12,8% de motoristas sob efeito de álcool, né? E uma percentagem menor, que agora eu não vou saber te precisar, sob efeito de maconha, cocaína, calmantes e outros, né? Então, o centro não tem dados comparativos em relação ao álcool e à cannabis, né? Mas a gente sabe que as alterações psíquicas que ela causa, principalmente de alteração de percepção temporal, espacial, são extremamente perigosas para a atividade de dirigir. Ainda o hoje... álcool ainda é o predominante? Sim. E no transporte pesado não é a medicação? Então, a gente tem duas questões bem importantes quando a gente fala de, principalmente, motoristas profissionais, né? E enquanto esses motoristas, eles têm um maior cuidado, porque algumas vezes eles são monitorados pelas empresas, né? Ainda assim existe um consumo significante de estimulantes, né? Então, a gente tinha muito tempo atrás os rebites, né? Que são as anfetaminas. Né? E agora, infelizmente, segundo consta, o uso também do maldito crack também. Então, porque como a gente teve em 2011 ou 2012, acho que o senhor deve saber, doutor Ricardo, que a venda de anfetaminas foi proibida, né? A comercialização das anfetaminas foi proibida, os motoristas de caminhão, de ônibus, começaram a migrar para a cocaína e para o crack. Então, a gente tem esse problema hoje, né, de altas taxas de uso de cocaína, sem excluir o rebite, porque eles conseguem comprar na Argentina, Uruguai e países vizinhos. Paraguai, né? Muito do Paraguai. Isso, verdade. Então, a gente tem essa questão dessa substituição por uma droga, inclusive pior, né, em alguns casos o crack por causa do custo, né, dessa droga. Espero. Exatamente. Através dessas pesquisas, então a gente está verificando que as drogas elas estão presentes, né, nos condutores, o álcool também está forte. A gente verifica, Batista, uma questão do aumento da conscientização dessas pessoas a não usá-las para dirigir. A gente verifica isso com os familiares nossos, né, conversando com amigos. Uma mudança cultural está ocorrendo. No início do processo, em 2012, se verificava essa situação e se achava quase que uma utopia fazer uma mudança cultural dessas no Estado. E ela, em 4 anos, ela cresceu bastante. As pessoas, hoje, então, já 21% é a redução que a pesquisa nos trouxe, que elas não usam, então, o álcool com a direção. O caminho ainda é bastante grande, é longo, mas o objetivo nosso é cada vez mais conscientizar, é trabalhar em escolas, é trabalhar com programas educacionais, distribuição de documentos educativos, né, material educativo, nas próprias barreiras, nas abordagens. O condutor ele conversa com a pessoa, ele tenta transmitir informações positivas a respeito dessa situação. E a barreira, ela não me parece, assim, num primeiro momento, ela é punitiva, mas eu acho que, na verdade, ela é educativa. Né? Exatamente. E começar com a educação. E até tem aqui no WhatsApp tem um grupo, tem um grupo da Blitz, como é o nome do grupo?
que avisa onde é que tem as barreiras, né? Agora, eu não acho, a pessoa, isso aí é uma coisa que subverte a ordem estabelecida. Eu acho que até, no fundo, é uma coisa seguinte, olha aqui, tu corre esse risco. Então, tu, por exemplo, na Cidade Baixa, né? Vamos falar bem claramente, no final de semana, que todo mundo vai ali, se reúne e tal, e tem outras barreiras em outros lugares e tal, mas as pessoas já têm que se cuidarem, têm que se educarem, né? Então, quer dizer, é aquela história, leva o amigo, aquele que vai dirigir para os outros, né? Então, eu acho que ela é punitiva, né? Nós ainda vivemos sobre essa coisa do medo, né? Sempre tem que gerar medo, né? Que eu acho que o interessante é que seja educativa, porque isso reduz morte, reduz acidentes, morte de terceiros, né? Que não estejam necessariamente em veículo, como nós já vimos aí, né, aqui em Porto Alegre, fatos na madrugada de rachas e outras coisas assim, né? Então, cada vez mais se tem esses controladores de velocidade, né? E tem também a balada segura. Agora, os sites esses, eles não são positivos para a sociedade, na verdade. Eles estão indo contra o grande objetivo desse programa, né? Basicamente, em outras palavras, eles dizem assim, o senhor não vai naquela rua determinada porque lá vai estar a barreira. Ou seja, o senhor pode beber e aí não vai naquela rua, desvia para uma outra rua, né? E tu pode circular no trânsito. Então, a gente... Mas naquele outro aplicativo que tem, que é o Waze. O Waze também tu pode usar, né? O Waze também ele avisa, né? Também avisa que tem... Avisa. Na verdade, nós somos contra todos esses né, dispositivos, o Waze, sites e esses... Tem outro, Blitzpoa, que é um dos mais conhecidos, né? Isso. Eu estou aqui, não sei se nós estamos aqui divulgando ou alertando. Ou alertando ou criticando, né? Mas tu sabes, Ricardo, porque até para quem está assistindo o programa, antes tu comentaste, né, da pesquisa que nós estamos fazendo. Atualmente a gente está fazendo a testagem dos drogômetros, né? Então a gente teve uma divulgação na mídia há algum tempo atrás sobre um dos projetos que estão sendo desenvolvidos lá pelo Centro de Pesquisas em parceria com o Detran, né, e com a Polícia Rodoviária Federal. Então, uma equipe do Núcleo de Pesquisas, uma equipe lá do Centro de Pesquisas, faz parte, né, acompanha as blitz, e a gente a gente aproveita a estrutura do Detran, né, e faz uma atividade que é totalmente independente da fiscalização, que é convidar as pessoas para participar da pesquisa e doarem uma amostra de saliva para fazer o teste com o drogômetro, né? E o pouco que a gente tem visto, uma vez que eu faço parte dessas equipes, com certeza o Jefferson pode falar melhor disso, é que essa divulgação, ela não tem o impacto que a gente gostaria, né? Ela parece ser mais negativa do que não. E a gente vê mesmo pelos próprios taxistas que nos levam ou não. Um deles um dia comentou, ele disse, vocês querem ver uma coisa, gurias? Porque eles já conhecem a gente como a equipe dos drogômetros, né? Sim. Ele disse, vocês estão vendo esse grupo que eu tenho aqui no WhatsApp, que está apitando? É o grupo, né, que diz, que se informa sobre os locais da balada segura ou das blitz, enfim. Ele disse, eu não preciso abrir isso, porque eu não tenho por que desviar de uma blitz, eu não tenho por que não passar na balada segura. Mas às vezes então é uma temática Isso é um desconhecimento complicada. da dimensão do ilícito. Porque o que eles têm Exatamente. rigorosamente é mais uma, de menor potencial ofensivo, organização criminosa. E aí os taxistas, né, tem um esquema aqui, que eu acho que nós temos que denunciar, que assim, o amigo está lá naquela fila lá do bafômetro ali, da balada segura. Aí ele está embriagado. Aí ele liga para o amigo dele, diz, vem me buscar aqui. Como é que é aquele esquema? Para não pegar o carro, para não levar o carro. Sim. Tu pede para alguém... Chama um conhecido para buscar o carro. Aí diz o conhecido assim, mas eu estou mais bêbado do que tu, né? Então não posso, né? Aí o que tu faz? Chama um táxi e o taxista passa o carro, né? Como é que é isso? O taxista leva a pessoa. Explica aí, Jeff, para nós a Exatamente. mecânica A da legislação coisa. ela deixa, digamos assim, aberto para quem a pessoa quiser
buscar ele, né? Buscar o veículo dele, se um familiar, um amigo. Para o carro não ficar preso. Para o carro não ficar removido a depósito do Detran. Sim, porque é uma mão de obra e, além de tudo, o custo disso é guincho. Exato. É a relação custo-benefício. Custo-benefício é mais fácil. Eu vou pagar mais, táxi. eu vou pagar para o taxista, para o táxi, não vou pagar o depósito e a retirada e a multa. Não, e a confusão que dá isso, né? Então, quer dizer, para o taxista é até bom que eles fiquem próximos das blitz, assim, para socorrer. Mas vale ressaltar que esse taxista ele também é oferecido etilômetro para ver se ele tem presença de álcool ou não. Lógico. O senhor falou antes, né? O outro fato também que eu queria chamar a atenção, ontem eu estava vendo a manifestação dos taxistas contra o Uber, né? Que eu acho um absurdo, né? Porque, vê bem, Porto Alegre, na hora do Pix, tentar conseguir um táxi é impossível. Porto Alegre, em dia de chuva, conseguir um táxi é impossível. Quer dizer, então tem que ter o Uber. E não adianta, o Uber já está consolidado. E além do fato que eles não têm que ficar brigando contra o Uber, eles têm que brigar contra esse outro, o WillGo, né? O WillGo é outro aplicativo que tem aí, quer dizer, já vem um concorrente do próprio Uber. Na verdade é o seguinte, isso eu acho muito bom, porque é a concorrência livre, não é só o Uber, agora tem esse outro, que são aplicativos mundiais. Então isso aí é do jogo. O que me chama a atenção, estava vendo lá, assim, no primeiro momento a gente é simpático, né? Assim, pô, coitado dos caras, tá ali trabalhando, mas falta táxi. E outra, que eu cansei, mais de uma vez, de pegar táxi com o taxista embriagado. E tem taxistas que trabalham embriagados, e não só taxistas, como também motoristas de ônibus, esse tipo de coisa. Então, o tipo de coisa que também a gente tem que fazer a balada segura com os profissionais, né? Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre o número positivo, a queda de 21,5% no número de brasileiros que bebem e dirigem. Felizmente, isso está mudando para melhor.